Agora nós vamos ver uma entrevista maravilhosa sobre o Olhar Sampaco, com o seu Amaral de Salvador, Bahia, que é portador do Olhar Sampaco, e vai mostrar para você passo a passo. Fica ligadinho, porque é importante você saber e você conhecer. O tema de hoje são os olhos Sampaco. O que é que quer dizer? Eu conheço muito pouco, mas exatamente esse é o meu objetivo. Falar com quem sabe e quem vai te explicar o que é o olho ou o olhar Sampaco. Sampaco significa 3 brancos no seu olho, que pode estar na parte inferior ou superior. Agora, o que há de novidade disso? O que há de novo? O que há de se preocupar ou não com o olhar Sampaco? É um tema bem interessante, porque aqui o senhor Amaral vai falar que, inclusive, ter o olho com esse padrão, com esse formato de 3 brancos, que o normal são 2, ele consegue também se redimir ao estilo de vida, que são preocupações constantes, não doença, mas são preocupações que tem que se ter, são testes que tem que se fazer para saber o que significa, e com ele nós vamos falar. Senhor Amaral, boa noite. Boa noite. O Sampaco, ele não é uma doença, é bom deixar bem claro, porque muitas pessoas portadoras dessa condição entram em verdadeiro desespero por não conhecer, se acham vítimas de karma, de uma série de outras situações de maldição. Então é bom deixar bem claro para os telespectadores que Sampaco não se trata de maldição, nem karma, nem nenhum tipo de horário que nasceu, parto cesariana, nada disso, como já foi dito em alguns momentos por algumas pessoas. Sampaco é uma condição do pensamento que é manifestado pelo olhar. O olhar de 3 brancos no olho, nós temos 2 situações diferentes. O branco embaixo é o Sampaco do tipo Yin. E em cima, na parte alta, o branco na parte superior é o olhar Yang. As pessoas do tipo Yin são mais suaves. As pessoas do tipo Yang podem ser com tendências mais agressivas. Senhor Amaral, se você tem um olho diferente, o Sampaco, ele vê diferente, ele tem várias visões, né? Ele é uma pessoa que ele, no meu entendimento, ele não tem um ângulo correto na sua visão. Então, isso proporciona um acidente. Como você está dirigindo e o seu olhar tem um quê diferente, a sua visão, o seu ângulo de visão tem um quê diferente. É isso aí? Não seria dessa forma. O processo se dá de uma outra maneira. O Sampaco, ele ao dirigir, como ele não foca principal, ou seja, ele está dirigindo, ele naquele momento, ele não é médico, não é advogado, ele é motorista, ele tem que focar no asfalto, na estrada, na direção do que está fazendo. Mas a mente Sampaco, ela é inquieta, ela ao mesmo tempo, ela pensa em diversas coisas, saindo do foco do asfalto. Quando ele vê que não, já pode ter virado o automóvel, batido o automóvel, derrapado na pista, andar numa velocidade superior do que uma curva comporta. A fragilidade do Sampaco é enorme, é fácil de provar e comprovar, porque existe, infelizmente, uma correlação muito grande entre os acidentes e a presença de um Sampaco ali. Muitas pessoas me perguntam, mas será que pessoas normais que não são Sampaco também não se acidentam? É uma pergunta interessante, porém, o problema é o percentual. Me dê 1000 acidentes, estarão envolvidos provavelmente 80% Sampacos e 20% não Sampacos. Então essa carga de percentual é muito grande, muito diferente, para já comprovar que ali está presente. Nós temos inúmeros artistas nacionais, internacionais. O caso da princesa Diana morreu de acidente estupidamente, era Sampaco do tipo Yin. O John Lennon foi assassinado. O Kennedy, que é um dos Sampacos mais conhecidos, também assassinado. O Abraham Lincoln, da nota de $5 nos Estados Unidos, Sampaco também assassinado. O parceiro do Daniel, o João Paulo, da dupla João Paulo Daniel, Sampaco, morreu de automóvel, de acidente. O Claudinho da dupla, Claudinho e Bochecha, a lista é muito grande. Você já foi à Bahia, nega, não? Então, sem querer causar nenhuma polêmica, sem querer também assustar, a gente tem que ter cuidado quando se aproximar de uma pessoa que tem um olhar Sampaco, no caso superior ou inferior nesse caso aí? O superior, como é o caso do Charles Manson, que matou a Sharon Tate, ele era do tipo de Sampaco perigoso. Agora é interessante que as pessoas entendam que não são todos assim. Não é porque vai ter um familiar que tem aquele olhar assustado com o branco em cima que ele tem que ser um assassino em potencial. Não é bem assim. Mas o Sampaco Yin, que é aquele do branco embaixo, na parte baixa do olho, ele é mais frágil. O Sampaco Yang, que é esse que destaca o branco em cima, ele é mais agressivo. Toda regra tem as devidas exceções. Mas, se a pessoa tem uma relação ou de família, ou de namoro, ou de vida,
com alguém dessa condição é ficar atento e ver até que ponto isso deve ser cuidado ou não, e se preciso até se afastar daquela pessoa para evitar problemas mais adiante. No caso, os dois Sampacos, o Yin e o Yang, que agora eu vi com o senhor, eles, onde que existiu assim, esse entendimento? Ou as pessoas que têm esse olhar, elas foram percebendo que alguma coisa diferente existia na sua vida, tá? Ou foi alguém que percebeu, ou estudos que provam que existe um olhar diferente. Qual o início, o princípio dessa história do olho Sampaku? Eu conheci através de um senhor japonês chamado George Ozawa. Aqui no Ocidente o nome dele foi assim, o nome dele original é Sakura Ozawa Nyoji. Ele foi quem levou isso para os Estados Unidos, perto da morte do presidente Kennedy, e inclusive numa entrevista num hotel, ele disse a um jornalista que o presidente passaria por problemas, por ter essa condição no olhar. Mais ou menos aí pelo mês de agosto de 63, o presidente foi assassinado em novembro de 63. O Ozawa, ele defendia os princípios da macrobiótica como alimentação entre o sódio e o potássio para equilibrar os humanos. Eu tinha 17 anos apenas quando tomei conhecimento desse assunto e de lá para cá muita coisa se passou na minha vida. Eu sou Sampaku, essa condição quase destruiu a minha vida e eu sempre quis um dia passar isso para o mundo, para uma maneira que eu não tive quem me ajudasse, infelizmente, a corrigir. E hoje eu quero corrigir a quantos sejam possíveis, porque eu não fico feliz quando vejo acidentes envolvendo pessoas com essa característica de olhar e mortes que poderiam ser evitados, acidentes envolvendo famosos ou não, e isso é minha luta para que eu conquiste um espaço maior, para que antes da minha morte muitos mais saibam disso, cuidem dos seus filhos, filhos que não estudam bem na escola, que têm dificuldade de estudo, arrebentam os objetos, se arrebentam todo caindo. Então o meu objetivo final é corrigir isto e elevar a imunidade das pessoas, isso é possível.